Abra sua Bíblia, por gentileza, sentado mesmo como você está, lá em Mateus, no capítulo 10. Glórias ao nome do Senhor. Mateus, no capítulo 10, e versículo de número 16. Olha só o que diz. Você já encontrou? Dá uma olhadinha aí no seu irmão, que certamente trouxe a sua Bíblia, né? Amém? Olha lá. Mateus 10, 16 diz assim: Eu estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam sagazes como as serpentes e simples como as pombas. Amém? Olha, tem um tempo que eu venho refletindo a respeito dessa passagem e já conversei, já comentei várias vezes com várias pessoas a respeito desse versículo. É tão interessante quando Jesus trouxe essa palavra no momento em que ele faz o envio dos 12 apóstolos para que eles ganhem vidas para o reino do Senhor, para que eles discipulem, para que eles cumpram o chamado. Jesus chama cada um deles, dá poder, autoridade para expulsar espíritos imundos, para curar todas as doenças, todas as enfermidades, e diz: olha, vocês vão ser enviados entre lobos, vão para lugares difíceis, porém, há uma dica que eu quero deixar para vocês. Jesus disse: sedes astutos. Talvez aí na sua versão pode estar prudentes, em outra versão pode estar sede incautos, em outra versão pode estar exatamente assim: sedes espertos. Tem uma tradução da Bíblia Viva que diz assim: sede espertos como as serpentes e simples, moderados como as pombas. Dentro disso, nós temos aqui uma lição que eu quero repassar para vocês. A grande pergunta é: entre a sagacidade e a ingenuidade, existe algo aí que nós precisamos entender. Antes de tudo, entender o que é sagacidade, que é a qualidade ou virtude de ser o quê? Sagaz. Aptidão para compreender ou aprender por simples indícios, aprender rapidamente. E outro tipo de significado fala sobre manha, malícia, astutícia, agudeza do espírito, algo que você tem logo para aprender. Esperteza, no português bem mais prático e direto. Jesus, ele chega com os discípulos e ele diz para os discípulos: olha, sede sagazes, sede espertos, não sede simplesmente ingênuos, humildes. Eu vinha conversando no carro na vinda agora, o Arthur, quem estava lá, o Andrei, que veio com a gente, a Elisângela, que veio com um bebezinho, está 3 meses de nascido, aí o Bernardo, e nós vínhamos comentando sobre esse assunto. E algo que nós falamos, e que eu quero compartilhar com vocês, é que a maturidade, que é o tema do nosso retiro, o despertar da maturidade, ele passa por essa linha, o equilíbrio entre a sagacidade e a ingenuidade. Jesus foi alguém que, quando veio ao mundo, ele ensinou tanto aos discípulos, tanto sobre a vida espiritual, mas sempre deu dicas, informações e aprendizado sobre a vida humana. Sobre a vida humana. Às vezes a gente pensa que o nível de maturidade só passa no nível espiritual. Eu preciso ser maturo, eu preciso buscar o mundo espiritual, eu preciso buscar os dons de Deus, eu preciso buscar os céus, eu preciso. E as pessoas, dentro desse ato de precisão, elas acabam caindo para um lado de desequilíbrio, seja em querer demais algo ou deixar outro lado sem ter uma busca. É o momento em que alguém que se acha totalmente dono de si,
dono das tuas atitudes, dono das suas verdades, dono dos seus pensamentos, diz assim: não, eu consigo vencer sozinho, eu consigo vencer com a minha própria capacidade, eu consigo me sair, eu tenho já experiência, eu tenho compreensão, eu tenho entendimento. O que é isso que a pessoa está usando? Sagacidade, esperteza, consegue se sair de várias situações. Dentro do mundo espiritual, e nós todos aqui somos já servos de Deus, um retiro de consolidação, todos ao aceitarmos a Jesus, também passamos por esse processo. Alguns nesse nível, dizer, eu não preciso passar por um discipulado, eu não preciso compartilhar as minhas dores, cai lá no desequilíbrio de ser e de se achar autossuficiente. Autossuficiente. Em contrapartida, nós encontramos também aquele grupo que não consegue ver nada de bom em si. Eu sou mal mesmo, eu não presto, eu sou pecador, eu sou o pior dos piores, eu nem vou para o retiro porque se eu chegar lá não vai ser o meu lugar. Ou eu estou aqui, mas não era para eu estar aqui, porque eu sou tão ruim, eu sou tão mal, não sei nem por que Jesus me salvou, eu sou pecador demais. Cai do outro lado do desequilíbrio. Jesus disse: você precisa entender, sim, o princípio de ser simples, o princípio de ser alguém que não pode se colocar como superior. Porém, quando você age também dessa maneira, você não encontra o equilíbrio para achar a maturidade. A maturidade, precisamos entender que é um processo. Todo processo não é algo que acontece da noite para o dia. O processo, se você estiver disposto a começar ele inicia e ele vai sendo gradativamente ampliado. Em todas as áreas, em todos os ambientes, seja na vida biológica, na vida sentimental, em todo momento, tudo há um processo de continuidade. Seja um alimento que vai ser preparado, você não coloca e ele já está pronto. O alimento, para ser bem preparado, ele tem um tempo de cozimento, um tempo desse processo até chegar ao nível de ser servido à mesa. Só que é aqui que eu quero alertar o grande detalhe que nós temos enfrentado na nossa vida, que é o processo de querer adiantar as coisas ou reduzi-las. Aí no meio dessa euforia da humanidade, da globalização, das pessoas na pressa do dia a dia, ninguém mais quer esperar que a comida passe aquele tempo cozinhando. Eu lembro como eu era criança, para preparar um feijão demorava horas. A mãe colocava lá no fogo e olha, meu amigo, até a panela de pressão daquelas antigas pegar a pressão era um século. E depois para preparar, para ficar cozido aquele alimento era outro século. Quando a gente ia almoçar, a gente estava já na baba, já. A fome já estava terrível. Aí veio a pressa, surgiu o quê? O fast food, a comida rápida, onde você simplesmente chega, pede, e em menos de 5 minutos a comida já está ali na sua mesa. Oh, que delícia, uma maravilha! É a época das comidas instantâneas. Quem nunca comeu aquele macarrãozinho, né? Macarrãozinho instantâneo, 3 minutinhos, ainda joga aquele pozinho ali, e para dentro. Há tempo de preparar comida? Não, esse macarrão, não vou nem dizer bendito macarrão, porque não faz bem para a saúde. E agora que a humanidade começou a descobrir os malefícios de tudo isso. Sabe por quê? Porque se acelerou um processo que de forma natural é demorado. Quantos estão conseguindo compreender? Da mesma maneira o processo da maturidade. Tem gente que quer iniciar hoje e amanhã já está completamente maduro. Tem líder que quer ver o seu liderado, o seu discípulo iniciar hoje na vida cristã e amanhã ele está já liderando e mobilizando e motivando. Não que não possa acontecer, pode, porém, se o processo foi acelerado, algo vai dar errado.
Nós vínhamos conversando sobre esse processo em que os frutos passam. Se você come um fruto antes dele estar maduro, alguma coisa vai acontecer lá no teu estômago, na tua boca. Mas se tu come um fruto depois do tempo da maturação, da mesma maneira vai te dar problema. O equilíbrio é nem se antecipar e nem passar, é saber a hora certa. O grande detalhe é, nós estamos percebendo isso? O primeiro ponto, nós estamos buscando iniciar o processo de maturidade na nossa vida? E se nós já iniciamos esse processo, nós estamos entendendo que ele está acontecendo, ou ele já até passou e você não aproveitou as oportunidades, como disse Jesus, para ser sagaz, para entender que você tem o momento certo, a hora certa de executar aquilo que Deus determinou para a tua vida. E é por isso que dentro da igreja, e a gente está aqui em público cristão, existe uma grande disparidade de pessoas que um dia estão em cima e no outro dia já desabaram na fé. Um dia estão fumegando e no outro dia acabou, não tem nem fumaça, porque não compreende que é um processo. Mas existem alguns que estão só nesse processo aqui, como disse Jesus, de ser sagaz. Não, eu não quero passar pela transformação, pela renovação. Não, eu consigo, eu vou me saindo bem, eu vou me saindo. Mas vai chegar uma hora que tudo isso que você tem feito, a maneira que você tem agido, de querer ser o espertão na vida, a vida vai lhe cobrar. A vida espiritual vai lhe cobrar. Da mesma forma, quando eu só quero estar chorando lamúria, dizendo, porque ninguém me entende, ninguém entende a minha dor, ninguém entende o que eu estou passando, ninguém sabe o sofrimento, ninguém sabe de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou passando. Não, só querem criticar, apontar, apertar, dizer, cresça. Mas quem disse que o processo de crescimento não é dolorido? Quem nunca ouviu falar das dores do crescimento? A ciência declara que existem dores quando a criança está crescendo e os ossos estão se dilatando para alcançar o tamanho normal. Existem dores. Eu passei por muitas dores, anos nas pernas, e não sabia quando criança. Mamãe, meu Deus, o que esse menino tem? Talvez hoje tenha aqui pessoas que lembram que passaram por esse processo de dores. E tem crianças, nós temos um retiro bem mesclado, várias crianças que talvez sintam isso. É o processo das chamadas dores do crescimento. Crescer não é fácil. Se fosse fácil, nós todos nasceríamos e já queríamos crescer. Andar não é fácil. Olha, o João, meu filho, vai fazer 1 ano agora, dia 2 de maio. Já está treinando para andar. Mas tem um detalhe, para ele é muito mais cômodo ficar no colo. É muito mais cômodo ser carregado do que a gente colocar e bora lá, meu filho, andar, e dá preguiça e quer colo. Não, você vai ter que andar. Já pensou, seria tão cômodo cada um de nós hoje, nosso pai, nossa mãe carregando cada um de nós? Você já pensou na Carolina ainda hoje carregando o Mateus, o Mateuzinho aqui? Coitado da Ana Carolina carregando. Mas não seria mais cômodo, Mateus? Sim ou não? Seria. Todos nós queremos comodismo, ninguém quer ter problema na vida. Mas quando você se propõe a crescer e amadurecer, saiba que problemas acontecerão, que as dores virão, que as cobranças virão. Eu lembro quando era criança, dizia, eu quero crescer, eu quero ser adulto. E agora eu digo, Senhor, não dá para voltar? O vento da mamãe, olha lá, Nicodemos falou aquilo. Mas ele estava falando do novo nascimento. O processo de maturidade cobra de cada um de nós. E aí está o grande X da questão. Como eu e você vamos reagir quando a vida começar a nos cobrar? A vida espiritual também cobra de cada um de nós. Então, entre essa sagacidade e a ingenuidade existe esse propósito da prevenção. Deus, quando olhou para Moisés, quando ele estava a ponto de libertar o povo do Egito, ele disse, eu sei
Olha o que diz lá em Êxodo 3,19: eu sei que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Moisés também antecipou os levitas, dizendo: eu sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 31, 29. Lá em Atos 20, 29, o apóstolo Paulo dizia à igreja em Éfeso: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. É este eu sei que é o preventivo, é a prevenção. Esse eu sei que eu posso errar, que eu posso cair, que eu posso falhar, é que vai nos ajudar a nos manter na busca do equilíbrio e da perfeição. Mas a maioria das pessoas não se previne daquilo que pode acontecer em todas as áreas da sua vida. Assim é na vida espiritual. Quantas pessoas sabem qual é o seu ponto fraco, aquilo que te faz cair, que te faz pecar, que te faz sair do caminho, mas você insiste em caminhar na beira do precipício. Você não está mais no abismo, você não está mais no precipício, mas anda na beirada dele. E é esta margem de proximidade que você tem daquilo que te aprisiona, é que te faz sempre ser um prisioneiro. Mas quando buscamos a maturidade, cada dia nós damos um passo para longe daquilo que nos aprisiona e para mais perto daquele que pode nos libertar, que é o Senhor Jesus. Em que nível de passo você está daquilo que lhe aprisiona? Esse primeiro momento só é para ir despertando os corações para aquilo que nós vamos estudar durante esta semana. Mas nós precisamos entender algo profundo que a palavra de Deus nos ensina, que o próprio Senhor Jesus nos ensina, é dizer: você não pode ser um bobão da corte, você não pode ser para sempre uma criança espiritualmente chorona, só reclamando, só reclamando, só reclamando, e quando o líder chama a atenção ainda vira a cara. Ainda vira a cara como se, eu que tenho razão, como uma criança mimada que bate o pé e diz: eu não quero falar contigo. Deus tem usado tantas pessoas para falar conosco, que às vezes nós temos agido dessa maneira. Desta maneira. Quando Jesus disse: olha, sede crianças para entrar no reino do céu, ele não estava se referindo ao processo de crescimento, ele estava se referindo: olha, sede crianças quanto à maldade. Aí Jesus vem e diz: sede ingênuo quanto ao processo da maldade. Ou seja, não acumule dentro do teu coração ingenuidade, sede simples como as pombas, simplicidade, calmaria. Porém, você precisa entender que tem que ser astuto, que tem que ter condição mental para evoluir e para dizer: eu preciso sair desse ponto que eu estou. Tem pessoas que estão há 12 anos no mesmo retiro e não saíram de lugar nenhum. Outros já vêm 3, 4 e não foram para lugar nenhum. Outros quase que não vêm, mas não conseguem compreender e visualizar que na verdade as suas vidas não mudam. Não é porque o Senhor não quer mudar, é porque você não quer sair do seu lugar, da sua zona de conforto. E isso se chama orgulho. O orgulho não é só quando eu tenho algo para aparecer e para mostrar, mas ele se manifesta muito mais quando eu não tenho nada. É fácil dizer: olha, aquela pessoa é orgulhosa, ela tem muita coisa, ela tem recursos e ela passa de nariz empinado. Mas ninguém diz assim: olha, aquela pessoa é orgulhosa, não tem nada. Às vezes lá no coração ela não quer crescer, ela não quer evoluir, não quer ser ajudada. Quando existe um processo de querer ajudar, ela diz: não, eu consigo, eu sou mesmo, não, eu sou assim mesmo, eu sou simples, eu sou pobre, eu sou humilde, eu não vou conseguir, eu não sei falar, eu não sei ler, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei nada. É orgulho também. É o orgulho no outro nível, de alguém que não quer aparentar pompas, mas porém o coração está aprisionado às suas mazelas internas.
Hoje Deus nos trouxe aqui para dizer que eu preciso entender que a vida não é só no plano espiritual. Eu não posso achar, agora eu só estou no plano espiritual, eu só vejo anjos para todo lado. Que bênção, irmão, maravilha. Mas Jesus disse, olha, eu vos deixei no mundo para que vocês cumpram uma missão. Eu estou enviando vocês entre lobos. Será que Jesus ia enviar crianças infantis que não sabiam nem, que iam confundir lobo com cachorrinho? Não, Jesus estava enviando pessoas capazes de discernir. Esse é o grande detalhe. A maioria das pessoas buscam as manifestações sobrenaturais de línguas, de profecia, de tudo mais. Isso é muito bom, é poderoso. Paulo já dizia, quem dera que todos vocês falassem línguas, eu falo mais do que vocês. Mas quem dera que todos profetizassem. E quando ele falava em profetizar, ele não se referia simplesmente ao dom de revelação, mas ele estava se referindo em propagação da palavra como profecia de Deus para a transformação da humanidade. Quando Deus estabelece e diz que nós somos profetas dessa geração, Ele não está dizendo que é para nós sairmos aí revelando a vida dos outros, esquecendo de entender a nossa própria vida. Mas Deus estava dizendo através de Paulo que nós temos que ser profetas para propagar. O profeta era levantado para ir ao encontro do povo e para trazer um alerta, para trazer uma mensagem, para trazer uma palavra, para trazer um ensino, para trazer algo para o povo. Será que nós estamos nesse nível? Ou ainda continuamos clamando para o Senhor tirar coisas simples que já não éramos mais para estarmos pedindo dentro da nossa vida? Até quando vamos viver como a revelação do profeta Ezequiel, com as águas lá no tornozelo, com medo de molhar o resto do corpo, com medo de se jogar, de se aprofundar na vida com Deus? Quando é que vamos entender que a nossa vida nessa terra é muito curta, irmãos? É muito curta. Hoje nós estamos aqui, amanhã ninguém sabe onde nós estaremos e como estaremos. E se você não tomar uma decisão hoje de mudança, que a tua vida comece hoje um processo, você não conseguirá chegar ao nível que o Senhor tem determinado para a tua vida. Mas ao mesmo tempo, se você já está há anos e a tua vida já está até passando do ponto, o fruto já está apodrecendo, Deus está dizendo, ei, tome cuidado, porque senão tudo aquilo que eu te dei vai se perder. Tem pessoas que ganharam tanto de Deus, tem pessoas que estão aqui que têm dons poderosos, tem pessoas que estão aqui que têm ministérios poderosos que Deus entregou, mas estão deixando se esvair, estão deixando tudo se acabar porque não querem assumir uma postura de maturidade. A reflexão de hoje é: em que nível de equilíbrio eu estou? Será que eu estou achando que eu sou o dono de tudo? Da minha história, da minha vida, eu que escrevo? É como aquela pessoa que diz, eu cheguei até aqui com a minha força, eu fiz, eu me esforcei, eu cheguei até aqui. Tem gente que diz, eu vim por aqui porque eu quis, porque eu paguei, porque eu trabalhei. E Deus está dizendo, se não fosse a poderosa mão de Deus, tu não conseguiria nem levantar da tua cama. Reclina a tua cabeça onde você está. Hoje eu vou fazer diferente. Talvez você esperasse aqui o mover sobrenatural do sentido do rodopio. Não, Deus já está fazendo um mover maior do que você imagina. E o mover de Deus não começa já com a tempestade. Elias estava lá na caverna e ele esperava que tudo viesse estremecer. Ele achava que Deus ia chegar ali quebrando tudo. E Deus veio com uma brisa. Deus está soprando uma brisa no teu ouvido. Deus está dizendo para você que veio hoje aqui, veio com o teu coração tão endurecido, você decidiu. Tem pessoas que Deus está falando aqui que decidiram hoje, disserem, eu não vou me entregar. Eu só vou porque eu tenho uma posição, porque eu tenho uma função. Eu só vou para não me cobrarem depois. Mas eu não vou me entregar. Deus está dizendo, ei, tu
pensas que eu não conheço o teu coração? Tu pensas que eu não leio a tua mente, a tua alma? Tem pessoas que têm orado e dizem: Senhor, me dá a paciência de Jó. Aí diz: quem disse que Jó tem paciência? Jó mais reclamou do que esperou. Jó falou, reclamou e está igual você, reclamando da vida, de tudo, até que Deus veio e entra em cena e diz: ei, está reclamando muito, vou te fazer uma pergunta, Jó. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava quando eu lancei os alicerces desse planeta? Onde você estava quando eu estava na eternidade em reunião para decidir a tua criação? Tem gente que está aqui, está se achando dono desse corpo aí. Deus está dizendo: ei, esse corpo fui eu que te dei. Fui eu que te dei. Se eu tirar minha mão de sobre você, você não vai existir mais. O vento do Espírito Santo está soprando sobre a minha vida e sobre a vida de cada um, porque eu não sei se amanhã ainda estarei com vida. Eu não sei se amanhã ainda estarei junto com meus irmãos, mas de uma coisa eu tenho certeza, de que para onde eu estiver e aonde eu irei, só estarei bem se for na direção do Espírito Santo de Deus. Deus está falando com você. Aleluia. Deus está falando com você, que lá no teu íntimo, no teu interior, você diz: Senhor, é mais um retiro. Veio no ônibus e disse: para que tudo isso? Para que tanta regra? Para que tem que desligar o celular? Eu estou em tanto compromisso. Para que tem que ter um culto de novo dentro do ônibus? Eu não vou me render. E o Espírito Santo educadamente batendo a porta do teu coração e você se fazendo de forte, dizendo: não, eu sou sagaz, eu sou mais esperto que o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, como diz nosso pastor, ele vai te encontrar no pulo do gato. Ele te conhece, ele te sonda, ele te diz: e se hoje eu pudesse expor toda a tua vida, se hoje eu pudesse expor tudo aquilo que eu já perdoei na tua vida, no teu coração, como estaria você? Como estaria eu? Aí o Espírito Santo diz assim: você não vai conseguir sozinho. Você não vai conseguir sozinha. Para de pensar que a tua inteligência, a tua criatividade, a tua esperteza vai te levar a algum lugar. Talvez já levou no limite. Deus está dizendo: quando chega o limite, só tem uma alternativa: ou tu cai no abismo, ou tu clama por mim. Deus está dizendo: quantos vieram aqui estão na beira do abismo, e nessa primeira noite Deus está dizendo para você: decida hoje clamar por mim, ou será o fim da tua carreira. E antes de nós cantarmos, eu quero orar só por essas pessoas. E talvez seja uma que Deus falou aqui, talvez seja duas, mas Deus falou ao coração de alguém que está nesta situação. E eu quero te convidar para que nesta primeira noite você não durma antes de ter esse encontro com o Espírito Santo. Onde está você no meio da multidão? Venha aqui à frente em nome de Jesus. Até quando você vai insistir que os teus propósitos são maiores do que o meu?